Olá! Este é um vídeo sobre a operação unitária da secagem, onde serão apresentados o conceito, alguns equipamentos, cálculos e aplicações dessa operação. A secagem é a operação unitária que consiste em retirar uma quantidade de água de um material com o objetivo de reduzir a massa do mesmo. É uma das operações mais utilizadas industrialmente, onde muitos produtos adquirem vida útil maior e facilidade de comercialização. A secagem tem por objetivo diminuir o teor de umidade do material, sendo umidade o termo que designa o líquido contido dentro do corpo sólido, líquido ou pastoso, que deve ser eliminado no decorrer da secagem até um valor aceitavelmente baixo. Para a secagem ocorrer, a umidade deve receber calor das redondezas. O ar quente entra em contato com o leito de partículas e transfere calor para esse material por convecção. Parte dessa energia é utilizada para vaporizar o líquido e outra parte para aquecer o sólido. Temos também a transferência de massa, pois o ar apresenta umidade inferior à umidade do leito de partículas, e o gás úmido é retirado por um gás de arraste. Os mecanismos para que ocorra a secagem são a condução, convecção e radiação. Na condução, o produto a secar está em contato com uma parede sólida quente e não há fluxo de ar. Na convecção, o produto é seco a partir de uma corrente de gás quente que escoa em torno do sólido. Esse gás está geralmente em regime turbulento, e este é o método mais utilizado na indústria química. E, na radiação, o produto é seco a partir de ondas eletromagnéticas. Ele é usado em produtos com formato de placas ou filmes. Algumas vantagens desse processo são: preservação do produto, visto que reduz a atividade da água dentro dele. Redução de custos de armazenamento e transporte, ocasionado pela redução de tamanho e de massa desse produto, assim como a proteção contra a degradação enzimática. As desvantagens são: tempo versus custo. O tempo e o custo para secar esse material devem compensar o que será ganho no armazenamento e transporte. A mão de obra também entra nesse cálculo de economia, assim como a manipulação dos materiais. Agora, serão apresentados alguns tipos de secadores. Secador de bandejas. É um dos modelos mais simples de secadores. Ele opera com processo descontínuo e em pequena escala. Por isso, é geralmente usado em laboratórios. O material é seco por condução e convecção. Secador de esteiras. Estes secadores possibilitam o transporte contínuo do alimento por meio de uma esteira perfurada. Os secadores de esteira contínua são normalmente construídos de forma modular, de modo que cada seção apresenta seu ventilador e aquecimento próprio. Essas seções são unidas em série, formando um túnel através do qual a esteira se movimenta. Secador rotativo. Esse secador é composto por um cilindro oco giratório, que é levemente inclinado na extremidade, e o material flui gradualmente do bocal de alimentação até o bocal de saída. Nele, utilizam-se gases de combustão, vapor superaquecido ou ar aquecido eletricamente como meio secante. Alguns modelos possuem tubos aquecidos a vapor de água para manter a temperatura do ar e atuar como superfícies de secagem. Nos secadores giratórios, a superfície exposta do sólido é muito maior que a exposta nos secadores de bandeja ou nos secadores de esteiras, o que resulta numa taxa de secagem muito maior. Secador spray dryer, também chamado de secador por atomização ou pulverização. É geralmente usado para secar líquidos ou pastas em um tempo extremamente curto e com temperatura relativamente baixa durante o processo, pois a corrente de gases quentes entra em contato com as gotas do líquido que se deseja secar. Veremos agora os cálculos mais utilizados no tratamento dos dados obtidos em uma secagem. O processo de secagem pode ser determinado pela curva que relaciona o tempo de secagem e o teor de umidade. Nela, podemos perceber que a umidade decresce mais rápido no início e depois se estabiliza. Outro gráfico representativo é o de taxa de secagem em função do teor de umidade, onde diferentes velocidades de secagem ocorrem de acordo com a umidade do produto. Iremos analisar as duas curvas com mais detalhes a seguir.
No gráfico de tempo de secagem por teor de umidade, entre os pontos A e B, temos o período de estabilização, que mostra o equilíbrio entre as condições de superfície do sólido com o ar de secagem. Ele é geralmente de proporção desprezível. A temperatura do sólido é menor do que a temperatura ambiente e o calor transferido do ar para o sólido é maior do que o calor transferido do sólido para evaporar o solvente. Entre os pontos B e C, temos o período de velocidade constante, onde a velocidade de secagem permanece inalterada com diminuição do teor de umidade. A temperatura do sólido é igual à temperatura ambiente. A velocidade da água no interior para a superfície é igual à velocidade de evaporação na superfície, e o calor é transferido para a superfície de secagem do sólido basicamente por convecção. E por fim, entre os pontos C e D, temos o período de velocidade decrescente, que se inicia após atingir-se a umidade crítica no ponto C. A superfície do sólido começa a secar. Parte da água é evaporada na superfície e parte é evaporada no interior do material, e o vapor começa a se difundir pelo interior do material até a superfície. Já no gráfico de taxa de secagem por teor de umidade, o período entre os pontos A e B se comporta basicamente como no gráfico anterior, e entre os pontos B e C temos o período de taxa constante, onde a superfície do sólido está saturada de água, o mecanismo convectivo que controla a secagem, e a temperatura da superfície do sólido é essencialmente igual à temperatura de bulbo úmido do ar de secagem. Entre os pontos C e D, temos o primeiro período de taxa decrescente, onde a superfície do sólido está parcialmente saturada de água, e a secagem ocorre por evaporação do líquido na superfície e difusão da umidade no interior do sólido. Então, mecanismos convectivo e difusivo que controlam a secagem. Algumas variáveis importantes são a temperatura e velocidade do ar para a convecção e a estrutura porosa do sólido para a difusão. E, entre os pontos D e E, temos o segundo período de taxa decrescente, que não apresenta nenhum ponto de saturação na superfície do sólido. A secagem ocorre por difusão da umidade no interior do sólido, então mecanismo difusivo que controla a secagem. E as variáveis de temperatura e velocidade do ar praticamente não interferem na cinética de secagem. Nos dois gráficos, podemos perceber uma variação entre os pontos A e B, chamado de período transiente, que depende da temperatura inicial do sólido e da temperatura de bulbo úmido do ar. Em azul, temos que a temperatura do sólido é maior do que a de bulbo úmido do ar, então a taxa de secagem vai diminuindo até o ponto B. Em vermelho, a temperatura do sólido é menor do que a de bulbo úmido do ar, então a taxa de secagem aumenta até o ponto B. E, na cor rosa, temos que a temperatura do sólido e de bulbo úmido do ar são iguais. Sendo assim, esse período é caracterizado como um período de taxa constante. Outro fator importante ao se ler um valor para a umidade de um sólido é saber se esse valor se refere à base seca ou base úmida. Entende-se por base seca quando a umidade do sólido é desconsiderada na composição centesimal, e entende-se por base úmida quando a umidade do sólido é considerada na composição centesimal. Esses valores são importantes para que se estime a quantidade de água em determinados produtos. Assim, o passo a passo para analisar os dados em uma secagem são: 1. Recolher dados experimentais. 2. Tratar os dados para encontrar a curva de tempo de secagem. 3. Determinar a umidade do sólido em base seca, que pode ser determinado pela equação 1, onde X é a umidade em base seca, Mu é a massa úmida e Ms a massa seca. 4. Calcular o teor de umidade em base seca inicial, X0, e final, Xf. Esses valores podem ser encontrados pelas equações 2 e 3. Ponto 5. Calcular a taxa de secagem. Esse cálculo pode ser feito pela equação número 4, onde R é a taxa de evaporação, A área de troca térmica do sólido, Ms, massa de sólido seco,
X, umidade em base seca, e T é o tempo de secagem. Estima-se obter o tempo total de secagem. Para isso, é calculado o tempo de secagem constante e o tempo de secagem no período de decaimento, que pode se obter integrando a equação 2 para cada um desses tempos. E o tempo total é a soma do tempo de secagem constante mais o tempo de secagem no período de decaimento, como mostra a equação 5. Na secagem, são utilizados modelos matemáticos para descrever a variação da taxa de umidade ao longo do tempo. Para isso, são utilizados modelos empíricos e semi-empíricos, e aqui estão os exemplos de alguns deles. Veremos então algumas aplicações da secagem na indústria. Na indústria alimentícia, ela é usada principalmente para conservar e diminuir o peso dos alimentos. É usada em produtos como frutas e legumes, leite e sucos em pó, peixe e carne. Na indústria farmacêutica, o objetivo principal é reduzir a atividade de água nos produtos, visando aumentar seu tempo de vida útil. Por esses motivos, é largamente utilizado em medicamentos fitoterápicos, que são aqueles produzidos a partir de vegetais e plantas. E, por fim, temos a secagem na indústria civil, que busca aumentar a resistência e impermeabilidade nos materiais. É usada, por exemplo, em concreto, areia e madeira. Este foi um vídeo com um resumo sobre a operação unitária de secagem. Espero que tenham gostado e até a próxima!